Então, eu estou anotando algumas coisinhas aqui para a gente recapitular, que são extremamente importantes, né? Algumas foram faladas nas apresentações, outras não, mas eu vou contar para vocês, só para vocês, né? Esses temas das aulas, das apresentações de vocês, eu não vou pedir, por exemplo, uma questão específica sobre isso na prova, tá? O que pode acontecer é que há uma afirmativa dentro de uma questão, conter, né, alguma informação sobre alguma das patologias, alguma coisa que a gente falou nas apresentações, mas não vai ter uma questão, né, sobre esses temas, tá? Pode citar, não sei se vai ter, tá? Não precisa prova ainda. Pode ser que a gente cite alguma coisa ali, como um diagnóstico diferencial, ou alguma alternativa que contém uma informação que foi dada nas apresentações. Bom, então, falando do primeiro grupo, né? Então, pneumonia e disfagia. São duas situações que são extremamente prevalentes na população idosa. Ultimamente, até, não era algo que eu... assim, a gente acompanha muitos pacientes com essas queixas, né? Com queixas de disfagia. Mas aconteceu agora recentemente de dois pacientes que eu estou acompanhando, que eu iniciei acompanhamento mais recente. Os dois ao mesmo tempo, eu estou acompanhando os dois justamente pelo quadro de disfagia, né? Ambos desnutridos, né? Então chegaram a situações de desnutrição. Um deles tem um comprometimento cognitivo também que a gente está investigando, a mulher. E o outro, cognição a princípio preservada, mas tem um risco nutricional bem importante, sabe? Por conta da disfagia. Então, assim, é interessante que a gente entenda que por conta das alterações fisiológicas, né, que até o Ivo apontou na apresentação, algumas alterações fisiológicas que a gente tem, né, no trato gastrointestinal, né, considerando o esôfago, né, propriamente dito, no caso da disfagia, a gente sabe que muitas alterações fisiológicas, elas acabam predispondo, né, elas acabam aumentando o risco de disfagia, né, então as ondas terciárias, né, então o peristaltismo, né, que às vezes é ineficiente no caso dos idosos, que é o presbesôfago, né, que a gente diz. Então, é como se as ondas, elas não tivessem uma sequência tão adequada. Então, para impulsionar, né, o alimento, elas não são tão eficazes. Inclusive, esses dois pacientes, eles vieram com sintomas bem parecidos na endoscopia, assim, com achados bem parecidos na endoscopia, de estase alimentar ali na região do esôfago. Nenhum deles tinha, assim, característica obstrutiva, mais uma questão mecânica mesmo, né? E é importante a gente dizer que não dá para a gente esquecer de abordar a dentição, tá, do idoso. Então é uma coisa que a gente precisa questionar, porque eles não vão falar, né? Porque muitas vezes não é o médico que vê isso. Quem que médico está interessado em saber se o dente está, né, se a minha dentadura está ok, se não está? Porque muitas vezes esses pacientes perdem peso e a dentadura já não se ajusta mais, né? Então fica solta, eles preferem não usar, né? Então não quis mais usar, vamos no dentista, o dentista falou que não tem jeito, né? Tá sem dentes ali, então como é que esse paciente vai se alimentar? Né? Então tudo isso é uma questão de adequação para a gente entender, né? O porquê que isso está acontecendo, porque às vezes é só um ajuste desse tipo, né? Então assim, a gente, ali no caso que eles apresentaram, né? Eles citam o diabetes, então a gente tem que lembrar que o diabetes, muitas vezes, ele pode fazer sintomas desautonômicos, né? Então, pode fazer desautonomia, né? Neuropatias, inclusive. Então, pode acontecer. É mais difícil acontecer no quadro de diabetes isoladamente, né? O paciente ter disfagia por conta somente do diabetes. Mas, muitas vezes, há uma sobreposição de fatores, né? O AVC, não preciso nem dizer, né? É uma das principais causas, né, de disfagia. Não só no idoso, mas, né, em qualquer faixa etária. A pneumonia no idoso, muitas vezes a gente não vai ver aqueles sintomas muito clássicos, né? Tosse produtiva, dispneia, a taquipneia a gente vê mais frequentemente, mas assim, tosse produtiva,
a dispneia, dessaturação, febre, né? É muito difícil a gente ver aquele quadro bem claro, né? Aquele quadro que a gente de livro, né? Que a gente vê ali, pneumonia, né? Muitas vezes a gente vai precisar de alguma complementação. Então a gente vai precisar às vezes de um raio-x, às vezes a gente vai se basear, né? Que é isso mesmo e vamos tratar, né? É uma das causas de delírio, né? No paciente que tem já algum comprometimento cognitivo de base ou às vezes tem risco aumentado, né? De comprometimento cognitivo. Então a pneumonia, o primeiro sintoma que às vezes aparece, o primeiro sinal, o primeiro sintoma que aparece no idoso em vigência de um quadro de pneumonia é a taquipneia. Muitas vezes é o primeiro sinal, né? O paciente às vezes não tem nada, não tem nem tosse, né? Muito importante, mas a taquipneia está ali, né? Então é o principal sinal, primeiro sinal que a gente acaba identificando no idoso com pneumonia, tá? A gente pode ter, dificilmente o idoso faz febre, né? Então a gente já comentou isso em aula. Então, às vezes a febre, ela deixa de ser um parâmetro pra gente, né? Nos quadros infecciosos. Lógico que se eu tenho febre, né? Eu tenho que pensar, a primeira hipótese é alguma infecção, algum quadro infeccioso, mas eu posso ter, e geralmente eu tenho, né? Infecções sem febre. Então eu perco esse parâmetro, né? O delírio, né? Então, na maior parte das vezes o delírio ele é de causa infecciosa, né? Uma encefalopatia metabólica ali, né? Tóxico-metabólica. Então, a gente pode ter quadros de delírio ocasionados por pneumonia. A leucocitose também é um outro parâmetro que muitas vezes a gente não identifica no idoso, né? Lógico que na maior parte das vezes tem, mas às vezes a gente identifica uma leucocitose relativa. O que é uma leucocitose relativa? Geralmente os idosos, eles tendem a ter leucócitos totais reduzidos, né? Então, ali mais próximo do limite inferior, né? Dentro do normal, mas mais próximo do limite inferior. Quando eu tenho algum parâmetro prévio, então eu tenho algum exame laboratorial prévio do paciente, situações, né, cotidianas, sem nenhuma intercorrência, no momento que ele está bem, ele está estável no seu dia a dia, eu tenho ali um leucócitos totais de 4.500, né? De repente o paciente veio com 8.000, né? Opa, eu tenho que parar e pensar. Ou um aumento muito significativo, né? E eu tenho que pensar numa leucocitose relativa. Lógico que sozinho eu não vou, né, chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque às vezes algum medicamento pode fazer isso, né? Outras alterações, outras situações podem proporcionar esse aumento de leucócitos, mas junto com outros comemorativos, com outros sintomas, com outros achados, pode me ajudar a fechar o diagnóstico, tá? Pode vir, mas nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes tem bastões, tem ali bastões, tem células, né, imaturas, mas eu posso ter não acima dos parâmetros, né? Então acima de 10%, não, eu posso ter ali uma quantidade mínima, mas quando eu começo a evidenciar bastões, aí eu tenho que pensar principalmente nessa questão. Mas como não aumenta muito os leucócitos, eu posso não ter desvio esquerdo, tá? Então, os critérios, né, de internação, então para me basear, então o CURB-65, como vocês viram, ele aborda, ali dentro do CURB-65, então praticamente os critérios para sepse, né, gente? Então, se a gente for pensar no PICSOFA, né, que é um dos scores que a gente usa para identificar ali um quadro de sepse, por exemplo, é o quê? São 3 critérios para eu identificar um quadro de sepse. Então, hipotensão, alteração do nível de consciência, frequência respiratória acima de 22. Esses 3 eu tenho no CURB, né? Então, e o fato de ter 65 anos, qualquer coisa, né, indica uma infecção grave. Eu tenho disfunção de órgãos e sistemas, né? Então isso já me indica que tem acometimento de outros órgãos, né, provavelmente. Eu não estou só com uma pneumonia ali, né, localizada, talvez eu tenha já um quadro de sepse. Então esse paciente ele vai se beneficiar de uma internação, de uma abordagem mais agressiva. Lógico,
individualizar, né? Por quê? Porque se eu estou diante de um paciente que tem condições de tratar em casa, um paciente de cuidados paliativos, é um paciente às vezes muito debilitado, é um paciente que eu vou causar mais, tudo que eu vou fazer para ele no hospital, eu posso fazer em casa e eu tenho condições de fazer, eu vou optar por fazer, né? Então, mas é lógico, se é um paciente que tem condição, assim, condições clínicas, né, de estar no hospital, ok, né, é uma opção válida. A questão da sonda é algo bem controverso, né, então, assim, nos quadros de delírio, muitas vezes, o paciente ele tem uma piora da disfagia, né, muitas vezes, ou até inapetência, não come, não quer comer, não quer tomar água, né, e aí a sonda é uma angústia muito grande, né, uma ansiedade, né, que os colegas têm de sondar o paciente. Chegou, passou na porta, não está comendo, enfia uma sonda, né? A gente tem que pensar que a sonda, ela é uma ponte, ela não é nada para ficar definitivo e ela também, assim, eu coloco a sonda em que situações? Na situação que ou o paciente vai melhorar e eu vou tirar essa sonda, ou ele não tem como melhorar e eu vou passar por uma gastrostomia, uma via definitiva. Então, assim, a sonda eu tenho que pensar, ela não vai ficar ali meses, né? Então, se é um paciente que tem a indicação de colocar para melhorar de quadro agudo e depois eu sacar essa sonda, maravilha. Tem que pensar nisso? Tem. Mas primeiro, gente, sem ansiedade. Eu vou tentar adaptar a consistência, eu vou tentar dar na boca, eu vou hidratar, eu vou deixar um sorinho glicosado, eu vou tentar administrar para não entubar. Para não sondar. Por quê? Porque a sonda aumenta o risco de delírio. Então, esse paciente está ali sonolento lá, né? Deve falar assim, vou passar uma sonda, né? Porque vou passar a sonda e ele vai melhorar, né? Vai melhorar mesmo, ele vai arrancar essa sonda em 2 pontos. Primeiro, ele não vai nem deixar passar, né? Se deixar passar, no primeiro segundo que ele puder, ele vai sacar a sonda. Ele vai fazer delírio e ele não vai tirar porque ele quer. Ele vai, gente, é uma coisa me incomodando, eu vou puxar. A tendência que a gente tem é essa, né? E o paciente está confuso, está numa situação de internação muitas vezes, né? Então, a gente tem que sempre postergar ao máximo essa sonda. Lógico que a gente perceber que iniciou o antibiótico, o paciente ainda está muito sonolento, risco de broncoaspiração, não está comendo, não está fazendo... Enfim, tenho muitos critérios de risco, né, para eu manter, se eu mantiver esse paciente sem sonda, eu vou sondar, né? Mas lembra, eu vou sondar esse paciente, mas eu tenho que ficar já assim, ó, do lado. Tem que falar para o familiar, não pisca. Você vai ficar aqui, ó, plantando do lado dele. E ele, porque ele não pode puxar essa sonda. E ele vai puxar. Em alguns casos externos? Oi? Em alguns casos não. A gente vai tentar medicar, né, para dar uma acalmada, mas sedar, né? A ideia não é sedar. Assim, ao contrário do que a gente pensa, que assim, é natural a gente pensar que a sonda elimina o risco de broncoaspiração. O paciente está sondado, eu excluí esse risco. Não, isso não acontece, tá? Tem muita literatura, a literatura diz que nem reduz risco de broncoaspiração, tá? Então, assim, por que eu vou passar uma alternativa ali, vou sondar esse paciente, sendo que o meu maior medo eu não vou prevenir, né? Não vou evitar. Então, compensa às vezes segurar um pouquinho, né? Porque esse paciente muitas vezes vai fazer delírio, vai lutar, eu vou ter que sedar, eu vou ter que às vezes dar uma medicação, esse paciente talvez cede demais e broncoaspire saliva e broncoaspire dieta, e aí pronto, virou um caos, né? Tentando ajudar, eu acabei com toda a evolução favorável desse paciente. Então, sempre ter paciência, né? O paciente está em delírio, está ali sonolento, em quadro de infecção, calma. Vamos medicar esse paciente, vamos hidratar, né? Nervoso, enfim. Da maneira como eu consegui, até uma angústia da família. Não está comendo, ele não está comendo. Gente, ele não vai morrer de fome em horas, tá? Não vai. Ninguém vai morrer de fome em horas. Ele vai sentir fome? Vai. Às vezes não vai, né? Mas é uma angústia, porque não está comendo. É a principal queixa da família, muitas vezes, tá? A disfagia, muitas vezes, leva à perda de peso. E a perda de peso leva a uma piora da disfagia, muitas vezes, tá?
Então, às vezes, eu tenho um paciente que não tem queixa de disfagia, perdeu peso, ele vai começar com queixas, né? Então, por quê? Porque eu perco massa muscular. E dessa maneira eu vou perder, né, motilidade esofágica. Eu vou perder esse controle, eu vou reduzir musculatura de maneira geral. E força também, né? Essa fraqueza muscular também vai alterar a deglutição, tá? Bom, as alterações fisiológicas, né, relacionadas à parte dos pulmões, a parte respiratória, eles falaram bem, a parte esofágica também. E sempre o idoso, em qualquer situação, não só na pneumonia, não só, né, enfim, disfagia, não só em todas as situações, sempre pensar no momento de alta mais precoce possível. O paciente evoluiu com melhor, eu tenho condição de passar para comprimido e mandar ir para casa, terminar em casa, é isso que eu vou fazer. Eu não posso perder esse time da alta, né? Então isso era uma coisa da residência que a gente, nossa, era o caos, porque às vezes a gente estava com a enfermaria cheia, tinha que dar alta, o paciente está melhor, é assim, ó, são questão de minutos o paciente afuga, né? E aí a gente está no ambiente hospitalar, né? Tudo no hospital para ele é mais complicado, para a família talvez não, para a família é mais confortável, né? Então, às vezes a família fica insegura de levar. Mas, assim, tem condições de alta, você dá o suporte todo para o paciente para casa e manda para casa, né? Às vezes com um atendimento domiciliar, com acompanhamento domiciliar, mas manda para casa. Não deixe esse paciente no hospital. Deshospitalize esse paciente mais. Lógico, a gente não vai dar alta precoce a ponto do paciente 2 dias depois estar voltando pior, né? Então, sempre com segurança. Não vi que o paciente tem condições, tchau, vai para casa, tá? E a reabilitação, que é importantíssimo, senão esse paciente está aqui de novo semana que vem, né? Na aula de comprometimento cognitivo vascular, então, é um tema que é extremamente comum na prática, tá? Então, é uma das principais causas de demência no nosso meio. Eu estou para dizer que aqui em Rondônia eu atendo mais demência vascular do que Alzheimer, né? Porque a gente tem muitos fatores de risco, né, que estão implicados no desenvolvimento da demência vascular. Então, o comprometimento cognitivo vascular, ele é da mesma maneira que o comprometimento cognitivo leve, né, quando eu comentei com vocês. Quando a gente tem um comprometimento cognitivo devido a uma causa vascular, um AVC, ou microangiopatia, ou qualquer coisa do tipo, mas eu não tenho comprometimento de funcionalidade, é um comprometimento cognitivo vascular. Quando eu tenho já comprometimento da funcionalidade, já é uma demência vascular, tá? Então, deixa eu ver aqui. A tomografia de crânio, muitas vezes, ela não vai ser suficiente para me auxiliar no diagnóstico. Às vezes eu vou precisar, às vezes eu precise de uma ressonância, né? Por quê? Porque eu quero ver se esse paciente não tem histórico de AVCs antigos, né? Ou qualquer coisa assim. E a tomografia, muitas vezes, ela pode não esclarecer também, né? Igual, estou com uma paciente que ela tem uma tomografia. E a tomografia, assim, ela tem um quadro clínico, assim, bem próximo de uma demência vascular, não parece Alzheimer. E na verdade, a tomografia dela não esclarece muita coisa, né? Tive que pedir uma ressonância para ela, e na ressonância a gente conseguiu ver, né, o nível de microangiopatia, né? Então, daí, falou mais a favor, né, de uma demência vascular. Então, assim, na demência vascular, a gente tem o comprometimento das funções executivas, principalmente, mais do que memória. Né? Então, é aquele paciente que vai reconhecer os filhos, que vai se lembrar, né, de boa parte das coisas, vai ter até uma certa funcionalidade bacana, mas na hora que você pega na função executiva, pronto, né, deu errado. Então, teste de influência verbal, né, o paciente vai pontuar mal, teste do desenho do relógio vai pontuar mal, né, então alguns quesitos ali do mini exame de estado mental também vai pontuar mal, que falam mais a favor das funções executivas, né. Então, a gente tem que pensar em demência vascular nesses casos. Quando eu não tenho comprometimento da memória de maneira muito expressiva, eu tenho que pensar na demência vascular, tá?
Os critérios de Rachinski, eles são critérios que nos ajudam a pensar, será que pode ser? Se eu tenho uma pontuação muito baixa, porque vocês viram que no Rachinski são fatores de risco cardiovasculares, basicamente, né? Então, quanto mais fatores de risco cardiovasculares eu tiver, maior a chance de ter uma demência vascular, né? Então, é para isso que ele me auxilia, mas ele não faz diagnóstico, tá? A demência vascular, pasmem, não existe demência senil. Não existe demência senil. Você sabia que não existe demência senil? Não existe. Tem neurologista que acha que existe. Não existe, tá? A demência senil nada mais é do que o comprometimento cognitivo vascular, tá? Hoje a gente sabe que não, pela senescência não se desenvolve demência. A senescência, o envelhecimento, ou seja, porque subentende-se que a demência senil é só com o envelhecimento. Envelheceu, vai ter demência, né? É uma demência que vem junto com a idade. Não. O envelhecimento não causa demência. Não causa. Então, senescência, como eu expliquei para vocês, senescência é o que acontece com todo mundo que envelhece. Senilidade é o que vai acontecer pontualmente em algumas pessoas com fatores de risco, enfim. É relacionado a alguma doença, alguma patologia. Então, pensa, todos os idosos têm demência? Não. Eu tenho pacientes, às vezes, com 100 anos que não têm demência. Então, como que pode ser senescência? Como que pode ser algo fisiológico do envelhecimento? Não é. Mas a microangiopatia, então esses micro-AVCs, essas pequenas regiões que vão sofrendo, né, falando do ponto de vista vascular, são micro-AVCs que ao longo do tempo, aumentando isso, eu vou tendo talvez um comprometimento mais expressivo, clinicamente visível, né? Então, a demência senil, antigamente, né, chamada de demência senil, hoje é a demência vascular, tá, gente? A gente tem vários tipos de demência vascular, então, que acomete um vaso grande, né, que faz um AVC grande, que daí eu vou ter um comprometimento, assim, a clínica vai ser compatível com a região afetada. Então, cada paciente tem, né, um afetou região frontal, outro região parietal, outro. Então, assim, cada paciente vai ter uma clínica diferente, né, dependendo da região que foi afetada. Eu posso ter a demência vascular relacionada a pequenos vasos, então múltiplos pequenos infartos, que às vezes um pontinho não vai acontecer nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o FASECAS, né, que eu acho que foi o Ricardo que comentou, realmente é uma graduação radiológica da quantidade de microangiopatia, ou seja, da quantidade de tecido celular que não tem funcionalidade. Então, quanto maior a graduação de FASECAS, maior é a quantidade de lesões vasculares e, consequentemente, maior a sintomatologia, tá? Ela não é neurodegenerativa, né? Então a gente fala que, diferente do Alzheimer, a demência vascular ela tem uma evolução integral, né? Então ela vem estável por muito tempo, tive ali um novo insulto, vai cair, né? E aí ele vai permanecer estável por mais um tempo, né? Eu estou controlando ali os fatores de risco, né? O paciente vai estável, eu posso ir estável até o final da vida, né? Mas, muitas vezes, o paciente pode ter um novo AVC e aí eu vou cair mais um degrau, né? Então, eu tenho essa evolução integral. No Alzheimer, evolução em rampa, né? Então, é uma rampa descendente. Eu não tenho estabilidade no meu tempo, né? E aí, quando eu pego uma demência mista, que eu tenho as duas juntas, eu vou ter um pouquinho de cada, né? Então, eu vou ter ali algumas coisas que falam mais a favor de vascular, às vezes algumas coisas que falam mais a favor de Alzheimer. E eu vou ter essa evolução que hora vai mais lenta, hora dá aquela caída rápida, né? A questão dos peixes lá, né? É a dieta do Mediterrâneo, não é o nosso peixe tudo de madeira, tá, gente? Não vamos pensar que o tambaqui de madeira é protetor, não necessariamente. Deixa eu ver aqui. É isso. E sempre quando eu me deparo com um paciente com demência, o exame físico neurológico tem que fazer parte da minha avaliação, tá? Então, muitas vezes é o que vai, é o pulo do gráfico,
né? Se eu estou ali desconfiando, é uma demência, parece vascular, e eu vou lá, vou fazer um exame físico neurológico no paciente, ele tem alteração, gente, é bem provável que seja, né? E talvez eu vá confirmar com talvez não, né? Eu vou confirmar com os exames radiológicos, enfim, mas pode me auxiliar muito na minha hipótese diagnóstica, tá? As medicações na demência vascular, elas não são obrigatórias, elas podem funcionar, mas elas podem não adiantar nada e elas podem, inclusive, piorar, né? Então, a gente tem que explicar isso para a família, que a gente vai usar a medicação e, se melhorar, ok, mas pode não melhorar e pode até piorar, tudo pode ser que a gente tenha que suspender, tá? Em relação à osteoporose e osteoartrite, a osteoporose tanto a osteoporose quanto a osteoartrite, elas são situações clínicas que tanto podem ser consideradas senescência quanto senilidade. Vai depender muito do impacto disso na vida do paciente e também da intensidade em que elas acontecem, né? Então, se eu tenho uma osteoartrite, né, que não compromete tanto, né, que está ali em situações, né, em estágios iniciais, pode ser senescência, né? Mas a partir do momento que isso traz muito comprometimento, né, acaba comprometendo a vida desse paciente e a sua funcionalidade, pronto, né, já é senilidade. E em todas as situações, tanto senescência quanto senilidade, eu tenho que abordar isso de maneira, né, bem pontual. Por quê? Porque agora é senescência, mas na verdade daqui a pouco vem senilidade, né? E é o que vai acontecer muitas vezes. Na osteoporose, mesmo quando eu tenho uma densitometria óssea com osteopenia, né, que não chega a ser osteoporose, então é um T-score abaixo de menos 2,5, né, mas eu tenho idoso com alto risco de queda, eu vou tratar esse paciente. Idoso com alto risco de queda, que já teve uma queda agora recente, no último ano, ou que tem outros fatores de risco, né, para quedas. Com osteopenia, eu vou tratar como se fosse osteoporose, porque esse paciente ele é considerado muito alto risco de fratura, tá? Então eu vou tratar como se fosse osteoporose, tá? Algumas alterações degenerativas que acontecem, né, ao longo do processo de envelhecimento, podem camuflar uma osteoporose, né? Então, quando eu vou fazer a densitometria ela nada mais é do que como se fosse um raio-x que vai medir ali a cor do osso, né? Então, quando tá mais branquinho, teoricamente está mais calcificado, está mais forte o osso. Quando está mais pretinho, mais fraco está o osso, né? Então, é um software que faz isso, gente. Não é segredo, né? Não é nada de outro mundo. Só que eu posso ter falso positivo e falso negativo também. Por quê? Porque eu tenho que contornar direitinho o osso, né? Depende muito da situação nutricional do paciente, né? Porque ele usa como parâmetro, né, às vezes a gordura corporal, às vezes ossos de outra região. Então, muitas vezes, quando eu tenho alteração degenerativa, o que vai acontecer? Calo ósseo, osteófito, né? Tudo isso é branco, mas não significa que o osso é forte. E aí eu vou superestimar essa densitometria óssea. Ele vai me dar como normal, mas na verdade você olha a coluna, tem ali os osteófitos, aquilo ali tá branquinho. A hora que eu faço a média vai lá em cima, mas o restante do osso está completamente fraco, né? Então, às vezes, nessas situações, a densitometria do antebraço, ela pode me ajudar bastante, tá? Osteoporose não dói, tá, gente? Osteoporose não dói. O que dói são as fraturas, tá? Então, às vezes eu posso ter fissuras, eu posso ter fraturas, microfraturas, sem trauma, e que muitas vezes vai doer, né? Mas não é pela osteoporose. Então, a osteoporose em si não dói, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente pensa na osteoartrite, é importante a gente entender que a osteoartrite, a clínica é bem característica. Então, é uma dor que a gente chama de protocinética, né? O que é a dor protocinética? O paciente está parado, né? Então ele está andando, está tudo bem, né? Muitas vezes, né? Em situações mais precoces. Sentou ou parou, a hora que ele vai reiniciar o movimento, dói.
depois conforme, é como se tivesse que voltar para o lugar, né? Então dá aquela estralada, volta para o lugar, conforme eu ando, para de doer. Né? Então é uma dor ao iniciar o movimento. Então quando eu fico parado, a hora que eu vou movimentar dói, depois tende a melhorar. Tá? Em situações mais iniciais, dor prostocinética é uma dor que no início do movimento. Né? Então, por exemplo, é aquele paciente que está sentado, para sentar dói. Né? Mas ele está aqui sentado, não está doendo. Está tranquilo, está tudo bem. Aí ele vai levantar, dói. Para começar a movimentar, dói. Depois para de doer. Né? Depois a tendência é parar de doer. Então, assim, a gente tem aquelas alterações que os meninos mostraram, né? O pessoal mostrou no raio-x. A gente tem a osteoartrite, é uma das principais causas de deformidade, né? Então, articular no idoso. Então, por exemplo, aqueles idosinhos que a gente vê com o joelho vago, né? Então, com o joelhinho bem tortinho assim, né? Aquilo ali é osteoartrite, né? Salvo situações que a gente tem de questões genéticas, sempre foi assim, né? Enfim. Mas, na maior parte das vezes, quando é algo adquirido depois de uma certa idade, aquilo ali, na maior parte das vezes, é por osteoartrite, tá? É uma das principais causas de deformidade. E aí é lógico que quanto mais deformidade eu tiver, mais dor eu vou ter, porque eu vou alterar toda a estrutura corporal, né? Eu vou aumentar o risco de queda muitas vezes, eu vou ter uma instabilidade ali da articulação, eu vou ter às vezes dor, e aí eu vou querer poupar aquela articulação. Então é muito comum às vezes assim, qual o joelho que dói? Os dois. Por quê? Mas qual que começou a doer primeiro? Muitas vezes começa a doer por um, só que daí poupando aquele eu forço o outro, né? Eu sobrecarrego o outro. E aí nesses casos, daqui a pouco, os dois estão comprometidos, né? Então, a gente tem inúmeras opções de tratamento na osteoartrite, mas quando a gente tem, na medicina, quando a gente tem muita opção, é porque nenhuma funciona tão bem, né? Então, às vezes a gente tem que usar e ver como vai ser a resposta do paciente. Hoje a gente tem algumas estratégias que assim, tendem a funcionar melhor. Então hoje a gente usa bastante o colágeno tipo 2, que é um colágeno mais específico para as articulações, né? Tem tido respostas boas, mas não é comum que evolui, né, de maneira favorável. Ele não regride, ele não vai recompor ali a cartilagem, nada disso. Mas ele pode aliviar a dor, ele pode melhorar a função da articulação, tá? Fazer com que a articulação se torne mais fácil de movimentar, tá? E reduz a dor. A cúrcuma, né? Então, o açafrão, né? A cúrcuma, a gente tem algumas opções já hoje de colágeno 2 já produzidos na indústria farmacêutica mesmo, né? Não necessariamente precisa, não é da Sumica, tá, gente? Então, assim, a gente tem que saber o que está tomando, tá? Por isso que eu falo que da Sumica. Se for da Sumica, mas souber o que está tomando, está tudo certo. Então, assim, tem algumas formulações hoje que a gente já tem, né, um composto de várias coisas, né, que são recomendadas na osteoartrite. Então, por exemplo, a cúrcuma com colágeno tipo 2, com ômega 3, né? Então, assim, para as articulações, o ômega 3 parece funcionar bem, mas só, tá? Mais nada. Tá? Então é isso. Atividade física, né? Fisioterapia, muitas vezes é recomendado. Então, às vezes o paciente vai falar assim, às vezes o paciente precisa perder peso, né? Então, precisa perder peso, mas como que ele vai perder peso? O que eu vou orientar para esse paciente? Ele precisa perder peso, eu vou dar o quê? Ozempic para ele? Mais horas para caminhar. Como que ele vai fazer? Só o que eu vou fazer para fortalecer a musculatura? Pilates. Atividade na água também, né? Então, assim, tem opção, tá, gente? Porque às vezes o paciente chega e fala assim, porque eu não
porque realmente exercícios com impacto não são uma boa opção, né? Então, e para perder peso, o que a gente tem que fazer? Uma atividade aeróbica, né? Querendo ou não, eu tenho que associar. Mas muitas vezes o paciente não vai conseguir algumas atividades. E daí por onde que eu começo, né? A osteoartrite, ela dói, então eu não consigo fazer atividade física, não vou conseguir perder peso, se eu não perco peso vai piorar a minha osteoartrite, né? Então, a gente precisa entender que precisa perder peso? Precisa, mas eu também preciso fazer ter qualidade de vida. Então a gente vai começar talvez por uma atividade sem impacto, que ele consiga fazer, talvez perder um pouquinho de peso, motivar um pouquinho mais, né? Para daí a gente ir abordando as outras questões na sequência, tá? A osteoartrite é uma das principais causas de dor crônica, tá? E, consequentemente, uma das principais causas de depressão do indivíduo. Então, muitas vezes, esses pacientes têm uma tendência muito grande a desenvolver quadros depressivos decorrentes da dor crônica, né? Então, às vezes, antidepressivos para esses pacientes, aqueles inibidores da serotonina e noradrenalina, funcionam muito bem, porque eles vão também trabalhar nessa questão da dor crônica, né, a nível do sistema nervoso central. Então, a duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, às vezes são opções bacanas, né, para tratar a dor crônica desses pacientes, tá? As infiltrações, né, então, as injeções intraarticulares, elas muitas vezes são bem-vindas, né, para a gente evitar, às vezes, o uso crônico de anti-inflamatório, porque eles adoram Dorflex myocarditis, Dorflex, Dorcilax, esse bruxismo final, faz parte da gavetinha do idoso, né, e aí a gente vai lá ver, tem função renal, tem, enfim, né, tá comprometendo outras funções, outras questões, outros órgãos, por conta do uso crônico de anti-inflamatório. Tá, mas vai sentir dor, coitado, né? Ele tá tentando resolver da maneira dele, né? Ele não sabe que não pode. E aí, muitas vezes, a gente precisa adotar uma estratégia, não é só falar, não pode usar anti-inflamatório, tá, mas eu vou usar o quê? Né? Eu preciso dar uma alternativa. E às vezes a infiltração é algo que eu consigo segurar, pelo menos por alguns meses, né? Em algumas situações 3 meses, às vezes até mais. Eu tenho pacientes que fizeram infiltração, então, há 1 ano sem dor, né? Às vezes tem paciente que faz e nunca melhora, não melhora mesmo assim, né? Então, às vezes é uma estratégia bacana porque a injeção local, né? Eu não tenho uso de corticoide sistêmico, eles adoram uma injeção também. Vai na farmácia, o farmacêutico me fez uma injeção, mas ele já falou que eu não posso tomar sempre, só 1 vez por mês. Então, daí vem a osteoporose na sequência, né? Porque daí é corticoide, isotônico, a gente tem, né? É isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Entenderam tudo? Né? Pois é, né? Só porque não vai ter na prova, você não entendeu, né? Muito intenso. Quer dizer que a aula dos colegas é melhor pra mim? Jamais.